Bem, boa noite, né, pessoal? Vamos hoje fazer o palestra, feito sempre eu digo, né? Palestra é um termo que é simbólico, né? Mas é melhor reflexão, né? Que reflexão é sempre, eu vou tentar colocar algumas ideias, algumas dúvidas, algumas afirmativas até para cada um ir também tirando as suas, né? O tema que eu vou abordar hoje é esse resistência ao mal, uma conquista diária, né? Então, pronto. Esse tema me chamou a atenção de uma palestra que eu fui assistir e que falava de um livro que um psicólogo americano fez com pessoas. Ele estudou várias situações. Ele denominou esse livro até o efeito Lúcifer, né? E quem é Lúcifer, né? Na simbologia, né? Que era o portador de luz. Lúcifer, a gente, antes de ler o significado, acha até que é uma palavra muito forte, né? Que é uma palavra que está relacionada com o mal, né? Mas o Lúcifer, que era o portador de luz, anjo dileto de Deus, né? E que em algum momento quis confrontar, né, a autoridade de Deus pelo orgulho, e aí foi banido, né? Foi banido ele e alguns companheiros dele, né, os anjos caídos, que foram lá para o inferno, né? Segundo essa parte simbólica, né? Mas a bem da verdade, esse autor queria ver como pessoas boas, como pessoas normais, são capazes de agir tanto para o bem como para o mal em determinadas situações. Ele abordou, a gente vai tocar em vários assuntos do cotidiano, do dia a dia, e que as pessoas que são classificadas como normais, como têm uma convivência boa com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, com parentes, com amigos, em determinadas situações são capazes de fazer coisas que acho que a gente nem imagina, né? Bem, então, começar com essa citação, em que a maioria de nós se esconde por trás de inclinações egocêntricas, né? Que às vezes a gente acha que a gente nunca vai ser capaz de fazer aquilo. Quando a gente vê uma coisa que aconteceu, diz, meu Deus, como é que a pessoa tem capacidade de fazer aquilo, né? A gente sempre acha que a gente está num patamar maior do que aquela situação, né? E que provoca ilusões de que somos especiais, né? E a ideia de que há um abismo intransponível que separa as pessoas boas das más. É como se a pessoa que fizesse alguma coisa em prejuízo à outra é mais uma característica constitucional. Não, aquela pessoa deve ter nascido com um DNA defeituoso, porque não pode uma pessoa normal fazer uma coisa daquela. Então deve ter alguma patologia psiquiátrica, algum DNA aí que fora do pino, que é para a pessoa agir desse modo, né? E a gente vai ver ao longo do tempo que não é bem assim, né? A maioria entende o mal como uma característica inerente, né, a certas pessoas e as outras não. Aí existe a alternativa. Agora existe a outra que é o termo gradualista, né, que é o que vamos abordar, né, que somos capazes de fazer o bem ou o mal a depender da circunstância, né. Às vezes a gente diz uma frase, nunca farei uma coisa dessas, né, e acabamos fazendo, né. Que às vezes a gente se engana no patamar que a gente está. A gente às vezes acha que a gente já adquiriu um determinado nível de conhecimento, nível de ação, de reação, e a gente vê que a gente não está nesse nível todo não. Que a gente para se avaliar, é melhor a gente se avaliar nas reações, não nas ações. Nas ações a gente faz coisa muito pensada, nas reações não, pega a gente realmente do que a gente é. Então nas reações às vezes mostra nosso nível evolutivo. A gente acha disso, para que eu estou aqui? Eu sou tão bonzinho, já podia estar um mundo mais light, né? Às vezes quando vem uma reação, a gente diz, ainda bem que eu estou por aqui, que eu podia estar ainda em situação mais de prova, né? Então mostrar que a gente sempre tem essa ideia de dizer, não, o espírito não retroage. O espírito não retroage aquilo que a pessoa já adquiriu. Mas tem várias ainda virtudes que nós não temos. E naquelas virtudes que não temos, nós podemos cair e cair feio, né? Então, porque não, daqui eu estou num nível tal que desse nível eu não basto. Desse nível eu não basto das qualidades que eu tenho. Mas tem muitas ainda que eu não tenho. E ao ser posto à prova, eu posso realmente cair feio nelas. Então tem várias citações dos autores espíritas, né, conceituados, até mesmo no livro Renúncia, que é de Emmanuel e Chico Xavier, e que Alcione, né, que é uma pessoa que já está em outro planeta e que aí ela se dispõe a voltar aqui para a Terra.
Mas aí o mentor que estava lá diz, você tem certeza que você quer voltar? Porque eu já vi vários casos de pessoas que voltaram e se complicaram por aquilo. Porque não quer dizer que a pessoa conseguiu entrar em todas as situações de provação. Às vezes você entra num caminho que sai evitando várias tentações ou várias situações que podiam lhe complicar, porque você já desviou-se daquele local. Então, ao reencarnar, a gente vai lidar com situações, umas programadas, outras escolhas nossas, que podemos nos dar bem ou não, né? Mas o livro do Espírito, o livro dos Espíritos, né, que realmente, se a gente fosse só falar nele, daria todas as respostas, mas ficaria uma coisa muito acadêmica, né? Mas se você for procurar, tem realmente resposta para quase todas as indagações nossas, né? Então, na questão 919, essa resposta não está totalmente completa, não. Mas qual o meio mais eficaz de resistir ao mal? Isso às vezes eu boto a ideia, mas simplificando todo o texto, né? Então, conhece a ti mesmo, né? Então, mas por que a gente ainda pratica, então? Porque a gente ainda não está se conhecendo, né? Então a gente ainda é capaz de praticar o mal. Pronto, aqui vamos começar nas situações, né? Essa pergunta, eu acho que toda vez que a gente vai ler um texto, a gente se colocar naquela situação. Será que eu fazia também aquilo? Então vamos ver se a gente estava livre daquilo ou não. Aí aqui vai citar, foi uma guerra que teve em Ruanda, em 1994. Por sinal, nem conhecimento tive. A mídia deu pouco realmente atenção a isso, né? É um país africano em que duas etnias que moravam juntas até, os Hutus e os Tutsi, né? Eles, os Hutus, que eram uma etnia mais agressiva, quase dizimou os Tutsi, 3/4, em pouco tempo, em 3 meses, matou de 800 a 1 milhão de pessoas. Então aqui está uma citação de algumas pessoas que depois de terminado esse conflito, que durou só 3 meses, quase 1 milhão de pessoas morreram nesse conflito. Aí tem algumas citações para a gente refletir, né? Aí, pronto, nesse caso em Ruanda, eram os Zulus, né, que eram os Hutus. Observa-se que os testemunhos de homens comuns, a maioria fazendeiros, frequentadores de igreja, antigos professores, descrevendo sem remorsos as crueldades. Dentre elas dizia, a pior coisa do massacre foi matar o meu vizinho. Costumávamos beber juntos, né? Era como um parente. Então isso foi coisa de vizinho, não era coisa de desconhecido, não. E todas essas mortes aconteceram com facão e porrete. Então, quer dizer, não foi arma, não. Foi realmente no contato físico que aconteceu esse conflito. Outra citação dessas pessoas era, estávamos obedecendo ordens. Nos reunimos no campo e partíamos para a caça, né? Aí, eu botei essa, ainda são mais leves. Tem outras realmente bem mais fortes que não caberia. Então, quem se interessar vai e procura esse assunto. Mas tem coisas muito piores do que isso, né? Isso só realmente estão até já abrandadas. Sabíamos que os nossos vizinhos Tutsis não eram culpados de crime algum, mas achávamos que eles tinham culpa, né, por nossos constantes problemas. Não víamos mais como ser humano, mas quando descobríamos um Tutsi escondido no pântano, né? Então isso são os relatos das pessoas de vizinhos, de pessoas que até citam que tiveram a coragem de matar crianças desconhecidas. Não, o pai e a mãe dela já morreu, então o que aquela criança ia fazer? Então tem que matar ela, porque ia ser, realmente aquela criança ia ficar sozinha. Então as pessoas começaram a racionalizar as situações agressivas. O que é isso? Encontrar uma desculpa para você não sentir culpa daquilo. Uma desculpa que é uma falsa ideia que você faz para cometer coisas erradas e não se sentir culpado, né? Agora, tem também a guerra da China e do Japão, que realmente é pouco citado também, que todo mundo só lembra das bombas de que foram jogadas no Japão, pelos Estados Unidos. Mas os japoneses, em 1937, fizeram um massacre na China. Matou mais pessoas do que as bombas mataram no Japão. E pegavam as pessoas, no caso dos chineses, e usavam eles como cobaia, até para tirar ao alvo, campeonato para decapitação das pessoas. Então, coisas que, às vezes, a gente acha, não, só esse povo é bom, só esse é ruim.
só isso, então não é bem assim, né? Que isso, quando a gente vai estudar a história, todos têm capacidade de fazer a depender da situação. Esse experimento, que foi o que, no caso, gerou o livro, né? O experimento da prisão de Stanford. Isso foi em 71. Esse psicólogo chamou universitários, ele mesmo avaliou, nenhum com doença psiquiátrica, nenhum com desvio de comportamento, chamou 9 prisioneiros e 6 guardas. E daí ele tirou no cara e coroa. Porque ele pegou as pessoas e disse, quem quer ser isso? Ele nem permitiu que as pessoas escolhessem. Embora a maioria queria ser até prisioneiro, né? Porque ele disse, eu posso passar em algum momento por essa situação, então eu quero viver, os relatos que diziam, então eu prefiro viver a situação de prisioneiro do que de guarda. Mas foi no cara e coroa. Então nem os prisioneiros eram mais rebeldes ou violentos, nem os guardas tinham sede de poder, né? Então eram pessoas tidas como... E daí, o experimento ia durar 2 semanas. Agora ele realmente criou uma prisão com os modos reais mesmo, até na busca das pessoas. Foi na casa das pessoas. O treinamento para os guardas, não houve treinamento. A informação era, mantenha a ordem, desde que não use violência, mas mantenha a ordem no local, né? Era a única coisa que ele pedia, mas desde que não usasse a violência física, né? Então eles foram buscar os prisioneiros, entre aspas, nas suas casas, com o carro da polícia, que ele pegou emprestado, foi lá. Ao chegar na prisão, eles realmente criaram uma situação como se aquela pessoa começasse a achar que era um prisioneiro mesmo e o outro achar que era um guarda mesmo. Então deu um banho de talco com todos os prisioneiros com a justificativa de tirar alguma dermatose que tivesse. Eles receberam números, então não eram tratados por nome, eram por números. Ao botar um gorro, então, quer dizer, cada um teve que usar um gorro, então começou a descaracterizar a pessoa, ficaram mais ou menos parecidos. E também eles usavam a corrente no tornozelo, 24 horas, os prisioneiros, né? Aquela corrente sempre lembrava eles da situação que ele estava. E toda vez que fosse chamar um guarda, ele tem que falar senhor agente penitenciário, sempre com o grau de hierarquia, né? Já os agentes penitenciários, eles eram uniformizados, óculos espelhados, uniforme, cacetete, algema, embora não pudessem usar, mas estavam lá todos uniformizados. Bem, dentro desse experimento, as punições eram exercícios físicos. O guarda podia simplesmente achar que se o preso não fizesse o que ele era para fazer, ele podia realmente punir ele com exercício físico, tantos agachamentos, tantos isso, ou tinha lá um local, uma solitária, né, que eles chamavam lá do buraco, né, que era um local escuro, que a pessoa tinha que ficar sentada, e eles podiam colocar essas pessoas lá, a depender se infringissem a norma daquele presídio, né. Bem, essa situação chegou com 6 dias, o experimento teve que ser interrompido. A tal dos abusos que ocorreram lá. Então, teve duas ou 3 pessoas desistiram, entraram em colapso nervoso e realmente tiveram que sair dos 9. Então, nem todos completaram. Desses que completaram, ia durar 2 semanas, 6 dias teve que acabar. De quanta arbitrariedade os guardas estavam fazendo e de quanto aquelas pessoas deixaram submeter aquilo. Não é só o guarda fazer, não, porque é aquela pessoa se deixar levar para aquela situação. Ele incorporou tanto que era um prisioneiro que deixou fazer tudo o que quisessem com ele, né? Desde a forçar a comer alimentos diferentes, até humilhações de cunho sexual, tudo teve nessa situação que ele teve que interromper, né? Então, aí diz em 2 semanas, né? Continuaram esses jovens tão indistinguíveis, seus papéis mudaram, suas personalidades mudaram, né? Eram pessoas normais, pessoas que não tinham nada, e a depender da circunstância, eles incorporaram aquele personagem, tanto os presos como os guardas, e ali, tanto os presos se deixaram sofrer a humilhação que sofreram, ele podia dizer a qualquer momento, epa, peraí, isso é um experimento, eu quero encerrar, você não tem direito de fazer isso não. E todo mundo que fizesse isso estaria liberado, ninguém era obrigado a ficar. Eles ganhavam dinheiro para estar ali, era uma coisa voluntária, né? E também para o lado dos guardas, eles começaram a achar, realmente, ter vontade no poder, ter vontade de realmente de ter um poder sobre o outro ser humano, né? Então, aí, em outra situação também, aqui é a banalidade do mal. Isso é uma filósofa alemã, né, que eu não botei o nome, mas é Hannah Arendt, e que ela entrevista Adolf Eichmann, né? Adolf Eichmann foi um criminoso, né, nazista,
um dos que fez que bolou, né, a solução final dos judeus, que foi o extermínio em massa, né, dos campos de concentração. Isso eles não pensaram desde o início, não. Em algum momento da Segunda Guerra Mundial, eles planejaram aquilo. Adolf Eichmann era uma das mentes que realmente planejou aquele extermínio em massa, né? E ao ser preso, né, foi preso na Argentina, muitos fugiram aqui para a América do Sul, esse conseguiu ser preso, foi levado para um julgamento de Israel, e nisso realmente foi avaliado por vários psicólogos, psiquiatras, para saber se aquela pessoa era um psicopata ou se era uma pessoa normal e que teve capacidade de fazer aquilo. Por incrível que pareça, todos os psiquiatras que avaliaram ele não viram nele nenhuma psicopatologia. Era uma pessoa, até nos relatos, em seu julgamento, era visto até como uma atitude boa, desejável, com os pais, com os filhos, com os amigos. Eram vistos até como uma pessoa normal. E isso deixou mais apavorizado aquelas pessoas que estavam realmente analisando ele, né? E seria muito bom se encontrasse, não, isso é um psicopata, isso é um doença mental, então a maioria não teria coragem de fazer isso. Muito pelo contrário, a grande maioria faria aquilo se fosse posto e se não soubesse barrar as mensagens que aconteceram, né, naquela situação. E ele realmente, para justificar, ele dizia que estava cumprindo ordem só, que não estava fazendo nada demais, que aquilo era uma ordem que ele não estava. Isso mostra que começou, assim, você começa a denigrir uma imagem e você realmente se poluir com aquilo, isso requer uma imagem constante. Os judeus começou nos livros até da infância, né? As pessoas de 7 a 12 anos começaram a pegar imagens de como se o judeu fosse uma raça inferior, fosse relacionado com um animal um pouco desprezível. Então aquela geração cresceu com isso na cabeça. Então tanto os alemães que morreram na Segunda Guerra Mundial, que morreram muitos, né? Foram aquelas crianças que cresceram com aquela ideia. Então lutavam com a convicção de que estavam fazendo o certo, né? Então, mostrando que, no caso, que o mentor disse, Hitler, que nem alemão era, que era um austríaco, a megalomania dele usou aquele povo, que às vezes o alemão é tido, as pessoas, não, o alemão é uma raça que não é confiável. Mas não, eles se deixaram, eram as pessoas mais inteligentes que existiam na Europa, os maiores prêmios Nobel, tinha sido o povo alemão desde naquela época, e eles, o povo altamente inteligente, se deixou influenciar por uma imagem, não soube ter o filtro de saber que aquilo não era o certo. Então, para saber que isso aconteceu naquela história, não pode acontecer de novo, né? Então, sempre o filtro da gente tem que estar muito ativo para a gente não poder absorver uma ideia, uma história e ter aquilo como verdade, né? Aí, pronto. Aí disse, o problema é que muitos eram como eles, muitos eram até normais, né? Não eram pervertidos e assustadoramente normais, né? Bem, aí a gente vai agora para o que é que acontece isso, né? O desligamento moral e a desumanização. O que é que acontece? Quando a gente começa a escutar muito, determinada raça não presta, determinada ideologia não presta, determinado tipo de atitude não presta, a gente começa a encarar aquela pessoa, aquela situação, a gente não começa a ter empatia, não começa a ver aquela pessoa com sintomas humanos. A gente não consegue ver sentimento naquela pessoa, a gente trata aquela pessoa como uma coisa. Então, todas essas violências que acontecem é porque em algum momento se falou tanto que aquela situação, que aquela pessoa, que aquela raça, que aquela ideologia não era boa, que as pessoas que têm capacidade de fazer coisas cruéis com aquelas pessoas é porque identificaram aquelas pessoas como uma coisa. É igual pegar um pedaço de papel, amassar e jogar no chão. Aquilo para mim não vai gerar sentimento nenhum. É o que acontece com isso. Então, quando muito a gente é contaminado por uma informação, se a gente não souber filtrar, a gente pode realmente cair nisso e fazer coisas que a gente pensa que não é capaz de fazer. Então, um simples rótulo, aqui foi um experimento que colocou um investigador que fazia perguntas e as pessoas, ao errarem, ele podia dar choque. Embora agora ele não tinha contato visual com essas pessoas, não, era distante. Ele nem contato visual tinha. Esse choque podia ser de 0 a 10, aí ia fazendo as perguntas. Aí teve uma pessoa que passou conversando aleatoriamente, não era nem com o entrevistador, não, era mais para que ele escutasse. E disse, aquele grupo que está naquela sala são pessoas boas.
Ou em algum outro entrevistador disse, aquele grupo que está naquela sala são pessoas muito ruins, são pessoas realmente que não são boas, né? E um não disse nada. Pelo experimento, mostrou que aquelas pessoas que não disse nada, o choque até 5. As pessoas não tinham capacidade de passar, mesmo as pessoas errando direto, o choque não passava até 5. Embora não existia choque, né? Os outros gritavam, mas ele achava que estava dando choque, mas as pessoas não estavam sofrendo aquilo, né? Era só, mas ele tinha a sensação que estava aplicando aquele choque, né? Aquelas pessoas que eles disseram que eram pessoas boas, o choque é até nível 3. Ele tinha uma compaixão por aquelas pessoas e o choque não ia muito não. Mesmo errando, pô, você é um cara bom, então realmente o choque não ia 3. E aquelas pessoas que ele escutou que não eram pessoas boas, o choque é até nível 8. Então, saber como a gente pode se deixar influenciar por uma situação de nem conhecer a pessoa, não ter nem contato visual e famoso agir de um modo com raiva ou agressivo naquela situação. Agora vem o outro lado bom, né? Aquelas pessoas que foram boas, que disseram que eram boas, as pessoas tiveram compaixão. Então, tanto o estímulo negativo da situação como o estímulo positivo fazem diferença. Então, você sempre tratar os outros positivamente, seja falar, aquilo você vai realmente agir daquela forma com aquelas pessoas, né? Então, teve os dois lados, né? Aí, é igual isso aqui, disse, pedras e paus podem lhe quebrar os ossos, né? Mas palavras podem matá-los, né? O lado positivo, aí disse, é mais fácil ser insensível ou rude com objetos desumanizados. Este é o processo central, né, do preconceito, no racismo, na discriminação. É como se colocasse a moralidade num ponto morto, né? É você desligasse. É você vem com o seu carro, volta no ponto morto o carro, vai de repente engata a marcha, né? Então, naquela situação, você se desliga. Você acha que aquela pessoa é uma coisa e a coisa tem que ser tratada sem sentimento, né? Então, você é capaz de fazer aquilo. E o lado positivo foi isso, né? Quando foi feita uma rotulação positiva, gerou um tratamento mais respeitoso, né? Agora, o anonimato. Aí até minha esposa disse, não bota essa segunda palavra, que eu não acertei de jeito nenhum, eu vou ter que ler. Desindividuação. É a pessoa não se tornar indivíduo, né? Eu disse, não teve jeito, eu já repeti, acho umas 10 vezes, não bote isso. Mas tinha lá, eu pelo menos, tá aí, né? É a pessoa se tornar anônimo, você se achar anônimo, não se achar indivíduo e também tornar o outro indivíduo. A gente vai ver algumas situações que levam as pessoas boas a ter facilidade de cometer atos que achavam que não poderiam fazer, né? Aí esse aqui, ó, qualquer coisa ou situação que torne as pessoas anônimas, como se ninguém soubesse quem você é a desindividuação, reduz o sentimento de responsabilidade pessoal, criando dessa forma o potencial para ação cruel. Isso acontece de várias formas, né? Você não se achar um indivíduo naquela situação, você cria-se fez um personagem naquela situação e você acha que não é responsável por aquilo. Isso acontece até a mudança de aparência externa. Foi os policiais que usavam óculos espelhados, uniforme, cacetete. Então, naquela situação, eles criaram um personagem tal que eles não se identificavam aquele na frente como um indivíduo. Eles realmente tornaram anônimos aquelas outras pessoas, né? E também certos ambientes, né? Até mesmo diz que em situações de guerra, aquelas pessoas que pintam o rosto têm capacidade de fazer coisas piores do que aqueles que vão de cara livre. Então, mostrando que você criar uma situação em que você não acha que é um indivíduo, você está anônimo naquela situação, você é capaz de fazer coisas piores do que se você tivesse de cara aberta, né, naquela situação. Então, certo. Aqui tem um exemplo de um carro. Diz que abandonaram um carro num local residencial e num local distante, que não tinha nada por volta. Isso nos Estados Unidos, o carro todo aberto lá. Aquela situação em que tinha o carro na área longe da residência, quase todo mundo entrou, não. Várias pessoas entraram bem vestidas, entraram ou para tirar alguma coisa do carro ou para fazer vandalismo. Agora, aquele carro que estava no mesmo carro, com tudo aberto, perto de uma área residencial, ninguém entrou. Então, anonimato faz com que a gente faça coisas que, sinceramente, a gente não fazia. Então, estou falando isso que é sempre bom para a gente estar às vezes ninguém está olhando, ninguém está vendo, deixa eu fazer. Então, aquilo está, embora depois vai ter a conclusão que a nossa consciência está vendo.
Até o carro abandonado, né, a pessoa não conhece sua individualidade, né, e, portanto, sua humanidade. Né, então, é capaz de fazer coisas que não faria isso. Mas também não é só o local ou a mudança, porque esse local, a pessoa estava normal, né, apenas se sentia anônimo porque ninguém conhecia. Né. Assim também, quando você trata o outro de forma como não indivíduo. Né, você trata a pessoa como uma coisa, né? Como você não chama pelo nome, ou se você não souber o nome, você não chama com um local mais, um adjetivo mais de compaixão àquela pessoa, meu querido, minha querida, ou qualquer outra coisa que dê uma identificação com aquela pessoa, como se você estivesse vendo uma pessoa na sua frente. Né? Aí fez um experimento também que o pesquisador tratou universitários como cobaias e outros humanamente, chamando pelo nome, chamando tudo. Em algum momento deixou os dois sós numa sala que tinha moeda e tinha caneta. A grande maioria das pessoas que roubaram as moedas e as canetas foram aquelas pessoas que ele tratou de modo como uma cobaia, não chamava pelo nome, não sabia nada. Então aquelas pessoas se sentiram no anonimato e começaram a fazer aquilo. Então até tratar o outro de modo gentil faz com que a pessoa se policie de fazer algum ato porque ele conhece. Então, a partir do momento que você trata o outro de modo mais rude, a pessoa vai dizer, nem me conhece, vou fazer, realmente tem capacidade de fazer. Então, isso tanto para a gente como para o outro. Né? Então, é interessante sempre você humanizar o tratamento, que sempre vai fazer com que a pessoa se identifique como um indivíduo e limite suas tendências, né? de fazer os equívocos. Né? Aí foi citado isso, né? Então, aí aqui tem essa frase, né? Não se conhece um homem por seus discursos, mas por suas ações. Não se conhece suas ações quando está em público, mas quando está só, longe dos olhares sociais. A solidão revela o homem, né? Ou de novo. Foi uma hora. Dá trabalho para saber se você está prestando atenção mesmo. Se você está... É igual quando às vezes eu estou fazendo anestesia e solta um monitor, aí o cardioscópio deixa funcionar e diz, soltou. Não, a gente só soltou isso para saber se você estava prestando atenção mesmo, né? Saber se você não estava sonolento. Aí pronto, essa mentalidade apolínica e dionísica, né? É isso aqui a gente também, as situações que faz. Isso são os deuses gregos, né? Que é Apolo, que é o deus da razão, o deus da coerência, e Dionísio, que é o deus da libertinagem, né? Da agressividade, que tudo pode, que tudo deve. Aí a mentalidade apolínica para dionísica, segundo os estudos, pode ser passada, você acha que você está já num patamar que não vai ser Dionísio não, só vai ser Apolo. Mas se você for exposto a uma circunstância e não souber filtrar aqueles estímulos, você pode se tornar Dionísio fácil. No lado bom, nosso lado bom, né, seja a racionalidade, empatia, simboliza a sabedoria de Apolo, né? Enquanto o lado ruim, seja o caos, o orgulho, é representado pelo libidinoso Dionísio, né? Aí diz, no anonimato, a transição da mentalidade apolínica para a Dionísio pode ser rápida e inesperada. Isso até são situações, às vezes, você vai para um ambiente, isso não só de liberdade sexual, não, às vezes até de agressividade. Você vai para uma torcida, aí daqui a pouco começa a gritar. Você vê aquela outra torcida como inimigo. Você não sabe nem quem é, nem coisa nenhuma, mas naquela situação do grupo, você é um anônimo, aquele outro é um anônimo para você também, você não sabe quem é, você é capaz de fazer agressividade com o outro naquela situação. Assim também seja nos estímulos de ordem sexual. Você vai para um local que tem muito estímulo, aí naquele negócio você está ali anônimo, ninguém lhe conhece, você diz, ninguém está me conhecendo aqui, o seu filtro de moralidade diminui, e você, se não souber realmente fazer isso, você pode entrar no meio e ser igual a qualquer um que está ali na gandaia, né? E depois você diz, jamais pensaria em fazer aquilo de novo. Mas se não tiver sempre esse feedback, pode fazer. Então, é como se houvesse um curto-circuito no cérebro, né? Anulando as funções de planejamento do lobo frontal, naquele lobo que dá o discernimento, enquanto as porções mais primitivas, que é o lobo límbico, né? Que são os centros da agressão, da impulsividade, assumem o comando, né?
Então isso pode até acontecer realmente com drogas, né? Tem drogas que estimulam, né, o sistema límbico, então a pessoa fica mais ali impulsiva, ou se não for por droga, a situação pode fazer com que você estimule demais esse sistema e caia no equívoco, né? Então são locais de busca de prazer imediato, locais em que é estimulada a violência, seja numa partida de futebol, seja num qualquer outro, que aquilo vá estimulando seus instintos mais primitivos, né? Aí sim, vamos lá agora falar um pouco de espiritismo, né? A máscara do ego. Aí aqui tem uma citação do Homem Integral, né? Que é João de Anjos e Divaldo Franco, e que ele diz: qual é a finalidade? A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos, né? A gente está aqui para conquistar valores eternos. Realmente a gente já tem essa noção, que a gente não está aqui nem a passeio, nem veio simplesmente pelo prazer. A gente está porque tem uma linha que bota-se muito realmente na mídia, em qualquer meio de comunicação, que a gente está aqui para curtir. E por que, se a gente só tem uma vida, por que não aproveitar aquela situação e se podar daquilo, né? Mas a gente já viu que a gente já sabe, a gente tem noção que a gente não está mais nesse nível de conhecimento. Então, até mesmo os meios virtuais podem fazer com que as pessoas tenham uma falsa ideia da realidade. As pessoas postam no WhatsApp, nos Face, só coisas boas, só alegrias, né? De felicidade. Alegrias são situações euforizantes, né? Geralmente são... Então, aquela pessoa que começa a só ver aquilo e não tem aquilo, começa a achar que sua vida não presta, porque o outro postou que está no restaurante tal, que tomou um vinho tal, que está não sei aonde, e a pessoa não está usufruindo daquilo, pode se achar, então, acabar se deprimindo, ou se achar que na avaliação da sua vida que não está sendo boa, né? Enquanto para diferenciar felicidade de alegria, né? Tem que sempre estar com esses conceitos meio automáticos, né? Então, a finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos. E o êxito, né, consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter, né, o que você tem, e o que se é realmente, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo no triunfo, qual sucede ao fracasso. Então, quer dizer que você tem que ser aquela mesma pessoa, tanto na hora boa como na hora ruim. Você tem que ser o mesmo no triunfo, qual sucede ao fracasso. Então, você sempre ser a mesma pessoa. E você vai diminuir as possibilidades de entrar em situações que você vai se arrepender. Você sempre se colocar como você mesmo, né? E você sempre equilibrar aquilo, o ter do ser. Isso é uma luta eterna da gente, né? As conquistas que você tem, mas necessariamente aquilo são transitórios. Mas muitas vezes no dia a dia a gente esquece daquilo e a gente age com os outros, eu consigo mesmo, como se fosse aquelas conquistas que são temporárias. Então isso é uma luta que é de cada um e realmente não tem como a gente conseguir isso de uma hora para outra. É só realmente a gente estar sempre se auto-questionando. É igual aquela frase típica, né? Sabe com quem você está falando, né? Isso é típico do ego insuflado, de você se esqueceu de quem você é, você está vivendo temporariamente aquele status, aquela patente que seja, e você está tratando o outro como um menos, né, por aquilo. Então, a inversão dessa lógica do ter e do ser, né, faz parte da nossa cultura materialista, né? Que é comum se perguntar a uma criança o que você vai ser quando crescer, né? Como se a criança já não fosse, né? Ela é um ser eterno, igual a gente, matriculado na Terra, e para fazer o que todo mundo tem que fazer mesmo, né? Então, o que é que você vai ser quando crescer? A pergunta mais correta seria: que profissão você desejaria exercer quando crescer, né? Porque a profissão não vai ser a pessoa. Então, a gente sempre costuma falar esse tipo como se uma profissão fosse melhor que a outra. E toda profissão é digna, né? Só basta a gente precisar. Ah, eu acho a minha melhor. Precisa da outra e tu não sabe fazer, a outra vai ser a melhor que tem. Você vai ser, meu Deus, a pessoa mais importante do mundo naquele momento, desde que você não saiba resolver aquilo. Então não existe profissão melhor nem pior, não existe profissão mais digna ou menos digna. A dignidade quem dá é a pessoa ao exercer ela, né? Então a gente tem que... Agora, a gente sempre, como um materialista, essa é melhor remunerada, essa é menos remunerada. Isso é outra questão, mas assim, a dignidade de você estar exercendo aquela profissão, independente de qualquer que seja, você tem uma importância fundamental, porque sem você,
aquilo não iria acontecer. Aquele elo, aquela engrenagem partiria-se. Então não adianta só ser um profissional A, B ou C, todos eles têm a importância, desde que e a sua consciência que vai lhe dar aquela tranquilidade que você agiu daquele modo correto, né? Então, aí, a criança já é um ser humano, né? Um espírito encarnado. Ou quando nos expressamos, né? Quando eu morrer, meu espírito vai para tal canto, né? Aí é feito a história, cara pálida, meu espírito não, quem vai é você. Você está dissociando seu espírito de você. Quando eu morrer, eu vou para tal lugar, né? Não é meu espírito, vai, a gente é espírito. Então, eu vou para tal canto, eu vou para tal canto, não é? Sempre dissociar o corpo do espírito. A gente, às vezes, até medularmente, né? Sem pensar automaticamente, a gente separa o que a gente é, né? A gente se trata como corpo e vê o espírito uma coisa mais distante, né? Diz, quando eu morrer, meu espírito vai. Meu espírito não vai a lugar nenhum. Quem vai sou eu, né? Então, mostrando que dignifica o ser, a profissão vai ser a conduta dele perante o exercício dela, né? Agora, o que é que a gente pode fazer? Vamos para a parte, a gente já viu que tudo a gente, teoricamente, é capaz de fazer, desde que não se policie para determinadas questões, né? Então, o que é que a gente pode fazer para resistir agora a essas influências, né? Aí, primeiro, se a gente conhece a ti mesmo, a gente está livre de tudo, né? A gente sabe quem a gente é, sabe nossa função, sabe isso. Só que o Alzheimer é nosso, é coletivo, né? Então, tem hora que esquece, hora volta, esquece, hora volta. É o Alzheimer do Dormonide, que eu digo muito, é o Dormonide, aquela medicação que faz que a pessoa faz endoscopia, lembra de nada um período, né? Daqui a pouco volta de novo. A gente, de vez em quando, tem uns Dormonides na veia aí, temporários, né? Pronto. O desejo para cada um de nós é saber como melhor oscilar entre os dois polos, né? Porque a gente tem que interagir. No Livro dos Espíritos tem várias questões dizendo que não é o isolamento que vai trazer o crescimento. Se não era muito bom, eu me isolo de todo mundo, não vou receber influência de ninguém, vou aqui certinho, ó, acabou, estou 10. Só que o Livro dos Espíritos fala que o crescimento tem que ser junto. Não adianta ser o espiritualizado distante das pessoas e que não quer contato com ninguém. Você tem várias questões já abordando isso. Então, você tem que realmente aí oscilar entre os dois polos, interagir completamente ou distanciar-se apropriadamente. Você, ao mesmo tempo, interage, mas não absorve tudo, né? Então, boa parte dos desajustes, né, emocionais deve-se à ausência de contatos afetivos, né? Um dos fatores através dos quais podemos verificar a qualidade de vida mental de uma pessoa é a riqueza de vínculos que ela efetua. Os transtornos mentais mais importantes normalmente estão associados a um certo grau de isolamento. Então, o isolamento é prejudicial para a nossa saúde mental. A gente tem que interagir, necessariamente não fazer tudo o que o meio nos propicia, mas a interação é fundamental para a nossa saúde mental. Tem até descrito agora um tipo de depressão mais crônica, né, que é a distimia, né, que é ao invés de uma depressão maior, que é aquele quadro mais agudo, é aquela cronificação, que diz que em média é 2 anos, né? É aquela pessoa mal-humorada, irritada, pessimista, que é tida como os outros como chato, né? Aquela pessoa meio desagradável. Mas não quer dizer, a pessoa sai para trabalhar, dá muito mais valor ao trabalho do que ao lazer. Isso já tem realmente no código de doenças, distúrbios mentais, esse termo, né, distimia. Então, quantas vezes a gente está ali, está querendo se isolar das pessoas, está querendo não sei o quê, pode ser um indício e a gente está caminhando para uma patologia dessa, se a gente deixar, aí quando vê já está numa situação pior, né? Então, mostrar até mesmo que o isolamento, até mesmo aquele que a gente acha que é uma coisa normal, não é que a pessoa é daquele jeito, né? A pessoa não é nem tão triste, mas não tem prazer em fazer as coisas, não tem prazer em sair, não tem prazer em encontrar uma diversão. Ao mesmo tempo que diversão, que você vá se comprometer ou comprometer os outros, a gente deve evitar. Mas a diversão, o lazer é fundamental, né? Fundamental para a gente ter uma boa saúde mental, né? Então, reconhecer o erro, né? Então, isso é fundamental para a gente resistir à influência. Tratei, fui errado, reconheci, aprendi com o erro, tento fazer de novo. Então, não é porque eu fiz alguma coisa que eu vou seguir até o final e ter orgulho de dizer que eu não errei, né?
Então isso é um dos fatores que a gente sempre está ali para a gente mudar nosso rumo, né? A culpa é boa, é ruim, depende como a gente absorva ela. Se a gente se culpar e aquilo for um martírio, vai ser uma coisa ruim. Aquilo só está fazendo dano a você. Agora, se você viu, culpou-se, mas aquela culpa mudou sua atitude, foi uma boa culpa. Então, aquela culpa fez com que você mudasse aquela sua atitude que lhe causou mal em alguma coisa. Agora, aquela culpa que a gente fica, eu devia ter feito isso, eu podia ter feito melhor, se eu fizesse isso, podia ter evitado aquilo. Isso só vai ser martírio, dor, sofrimento e não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai, né? Ao fundo do poço, né? Então, diga a si mesmo que aprenderá com os seus erros, crescerá melhor a partir deles, né? Evite racionalizar, né? E a gente encontrar desculpa para a gente acalmar nosso ego, para a gente acalmar. Ah, não, mas só foi uma coisinha, aquilo não foi nada tão grave, não, aquilo não foi. Então, essa é muita racionalização. A gente, às vezes, tem que lidar com a realidade e, ao mesmo tempo, para mudar, né? E eufemismo, né? A gente sempre está no diminutivo, né? Não, eu subtraí o celular de alguém, né? Eu não roubei, não, eu subtraí, né? Ou senão você rotula aquela pessoa é desprovida disso, desprovida de beleza. Você está chamando a pessoa de feia, você está agredindo aquela pessoa, né? Então, você, às vezes, usa palavras eufemistas, mas, necessariamente, você está fazendo atitudes equivocadas, né? A gente evitar esse tipo, porque quanto mais a gente começa com esse tipo, às vezes uma piada, às vezes uma linguagem eufemista de uma situação, aquilo são facilitadores que vai libertando a gente de fazer coisas piores, né? Aí dizer, eu sou responsável, né? Aí não tem como saber que em algum momento da sua vida alguém vai julgar você. E na doutrina espírita a gente sabe que o maior julgador vai ser nós mesmos, né? Então isso é que você sabe aquilo, não bote a culpa no outro, não. Realmente, assuma a sua conduta por ter feito aquilo. Então, quando estamos dispostos a arcar com nossas ações, quando se recusa a dividir a responsabilidade com os outros, né? Ah, foi fulano que pediu para fazer isso, não tenho nada com isso, não. Sempre imagine que um futuro em que os atos de hoje serão julgados e ninguém aceitará suas desculpas de estar seguindo ordens ou que todo mundo está fazendo aquilo, né? Então, às vezes a pessoa diz, não, eu só temo Deus, não temo a Deus não, porque Deus vai perdoar sempre a gente. Isso já está, o Deus que Jesus nos apresentou é o Deus do perdão, ele jamais vai culpar a gente. Agora a gente mesmo, quando tomar consciência do que a gente fez, então você não teme Deus não, eu temo eu mesmo. Eu mesmo vou temer que em algum momento minha consciência vai me cobrar aquilo que eu fiz de equivocado e eu vou ter que refazer aquilo, né? Dentro do meu patamar evolutivo que eu posso. É igual essa história do início de Lúcifer, né? Isso é uma simbologia que jamais a doutrina espírita compactua com uma coisa dessa, né? É você mostrar um Deus vingativo. É um Deus que tem mais defeitos humanos do que qualidade divina. É um Deus que se irrita com a pessoa, o Lúcifer, se incomodou com ele e faz uma vingança e faz uma punição com ele, né? A verdade, a gente só se ofende quando a gente tem imperfeição. Quando a gente não tem perfeição, aquele outro não ofende a gente, não. A gente não se sente agredido um outro quando a gente não tem imperfeição, a gente apenas compreende que o outro está num nível evolutivo tal e que age daquele jeito. Se Deus é perfeição, jamais ele pode punir uma pessoa, porque ele sabe, como somos criados por ele, nós temos potencialidades de crescimento, mas em determinados momentos vamos agir com ignorância. Então, mas aquilo não vai ser punido por eles. Nós, quando tivermos consciência daquela situação, nós é que vamos pedir para refazer. Já diz, a reencarnação, se não tivesse sido exposta claramente pelo Espiritismo ou pelas bandeiras religiosas, realmente que tem deixar o medo de perguntar o porquê das coisas, seria um pavor para os espíritos. Já pensou para nós? Já pensou, a gente está numa situação assim, meu Deus, deixa eu voltar para refazer, é o que mais eu acho que a gente deve pedir, né? Aí quando volta aqui dizendo, para que eu acho que eu pedi coisa demais, acho que eu estava muito eufórico, pedi, mas no plano espiritual a gente deve pedir absurdo daquilo se martelando na cabeça da gente, aquela situação que a gente quer resolver. A gente, eu fiz errado, deixa eu tentar resolver de novo, né? Então, a nossa consciência, em algum momento, quando a gente pede perdão a Deus, a gente está pedindo perdão a nós mesmos. Porque Deus vai sempre perdoar. A lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Então, ao pedir perdão a Deus, nós queremos necessariamente pedir perdão a nós mesmos, né? E a gente só pede perdão a nós mesmos, refazendo, né, a situação equivocada, né? Aí pensar antes de agir, né? Isso
muito frequentemente funcionamos no piloto automático, né? O que estão me propondo vai ser bom para mim, né? Sempre aquela pergunta, né? Não ir de vez, né? Porque a gente já tem até isso quem fala nos textos de Augusto Cury, que diz, a gente tem janelas boas, de memória, janelas traumáticas, e que quando a gente age de modo impulsivo, sem pensar, a gente geralmente aciona as janelas de modo traumático, né? Quer dizer que nos primeiros 30 segundos é que a gente diz coisas que nunca deveriam ser ditas ao filho, aos cônjuges, aos amigos, na situação de vida, aquela que a gente vai no bate-pronto. No bate-pronto, geralmente, aciona memórias traumáticas para agredir aquela situação. Então, vai dizer coisas, vai se arrepender. O silêncio naquela situação inicial, ou dá um tempo para você tentar organizar uma resposta mais condizente, né? Para não errar tanto, né? Aí, dizer eu sou eu, né? Assim, você nunca se achar desindividualizado, mas você sempre se achar um indivíduo e tratar o outro como indivíduo, né? Então, quando você é um indivíduo, você cobra mais postura do outro com você, né? Você faz com que o outro não lhe trate de modo que os prisioneiros se deixaram perder essa individualidade, né? Então, foram tratados como qualquer um. E assim também, quando a gente tira essa característica nossa, a gente pode fazer coisas que realmente não esperava. Agora, os heróis, né? Pronto. Essa é a melhor parte, né, que a gente vai falar das pessoas que conseguiram vencer o comum, conseguiram realmente sair da mesmice, né? O termo herói, quando a gente escuta, geralmente são por filmes americanos, são aquelas pessoas de superpoderes, são aquelas pessoas que têm um DNA diferenciado, são pessoas especiais e que fazem aquilo e que têm o maior reconhecimento por fazer aquilo. A gente sabe que ele vai resolver, sabe que não vai sofrer nada com ele, mas são pessoas diferenciais, não são pessoas comuns, né? A gente tem que realmente tirar essa definição de herói da pessoa que corre um risco físico, uma ameaça física da sua integridade, né? Tem vários tipos de heróis, várias classificações. Necessariamente a pessoa não está se expondo a risco físico, não. E a gente vai abordar esses heróis, né? Para a noção tradicional aceita de que os heróis são pessoas excepcionais, né? E que tem que existir um risco à integridade física para o seu ato, né? Aí a gente propõe um conceito mais alargado, né, que nos remete ao que é certo na natureza humana. Essas histórias de heróis, né, são poderosos lembretes de que as pessoas são capazes de resistir ao mal, às tentações e de se elevar acima do comum. Agora, contudo, a maioria das pessoas que poderíamos classificar como heróis insistem que o que fizeram não foi nada especial, né, mas foi algo que todos deveriam fazer naquela situação. A questão que o ato heróico é sociocêntrico, né, e não egocêntrico. Então, a gente vê muito... Que pessoa fez uma atitude daquela, você vai para aquela pessoa quando está num nível já, não fiz nada demais não, eu fiz o que era para fazer, não fiz nada, não me esforcei minha natureza para fazer aquilo não. Esse realmente é um verdadeiro herói, né? Aí os exemplos de herói, um deles, Nelson Mandela, né, que passou quase 30 anos preso, quase 30. Se a gente passasse 30 anos preso e tivesse liberdade e fosse ao poder, será que a gente fazia, né? Aí, durante toda a minha vida, dediquei-me à luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Quem vê o filme Nelson Mandela, são exemplos assim belíssimos. O esporte dos brancos lá, né, que era o rugby, né? Ele, ao entrar no poder, ele podia simplesmente, esse esporte é de branco, vamos apagar esse esporte daqui da África. Muito pelo contrário, ele pegou a seleção de rugby, que era só de brancos, e colocou nas situações de menos favorecidos, para ensinar aquela população negra a jogar o rugby, integrar os brancos e os negros. Então, quer dizer, uma pessoa acima da mesmice, né? Acima do pensar no coletivo, né? Então, compartilhei o ideal de uma sociedade livre e com iguais oportunidades. Esse herói de guerra do Vietnã, né? Que esse é o Thompson, ele era um sargento e que os Estados Unidos levou tantas ameaças, foi tantas armadilhas, que eles pegaram uma vila que tinha 504 habitantes, só mulher, criança, pessoa idosa, e começaram a dizimar aquela população. Queimar viva, estupro e tudo. E esse sargento estava sobrevoando a área. Quando viu aquilo, ele parou com o helicóptero ali, ameaçou os soldados americanos, os próprios americanos, que parassem aquilo, senão ele abria a artilharia do helicóptero nos próprios soldados americanos. E não ia permitir uma coisa daquela. Ele era um primeiro sargento. Quem estava comandando aquilo era um tenente, são os tenentes que estavam. Os tenentes tiveram que parar com aquilo, né? Porque um helicóptero apontando a arma ali para o pessoal. Então, aqueles poucos que ficaram vivos, que a maioria foi morta, né? Mas os poucos que ficaram vivos,
foi por causa de Thompson, que não levou a hierarquia, levou a empatia como aquilo, viu que aquilo era uma violência desnecessária. Foi punido por isso, foi persona não grata, tudo que era de missão arriscada colocavam ele. Então teve acidente, quebrou coluna, quebrou isso, mas assim, depois de 30 anos o exército americano reconheceu o heroísmo dele e realmente deu as honras para ele, né? Mas mostrando que ele foi contra o normal, contra o que era, o que a maioria iria, né? Esse é o verdadeiro herói, né? Madre Teresa, Calcutá, Irmã Dulce, que dedicaram suas vidas ao serviço ao próximo. Isso aí, se a gente for falar, não tenho nem conhecimento para falar de pessoas dessa. Sócrates, né? Que foi acusado, Sócrates, né? Foi acusado por não acreditar nos costumes e deuses gregos, né? E corrompeu os jovens com suas ideias, né? Então, no julgamento, né, que foi proposto, ele disse 3 opções para ele. Ou você se exila, nunca mais tem contato com ninguém, ou a gente corta a sua língua, ou você toma a cicuta, né, que era o veneno. Você tem essas 3 opções para você. Ele tinha consciência pura do que fazia e não era o errado. Então, uma pessoa de consciência tranquila pode fazer coisas que são os heróis, né, que vai de contra ao comum. E ele, em algum momento, disse a Platão: eu amo a vida, mas não quero morrer por dentro. Eu recusaria do que sou para ser o que não sou, né? Em algum momento, até o amigo Criton, também discípulo, suborna um guarda e diz: vamos fugir. O guarda já está subornado, porque você não foge. Ele preferiu sofrer uma injustiça do que cometer uma. É um preço impagável, não posso violar minha própria consciência. E nas suas últimas palavras, quando o Carrasco lhe deu o veneno, a cicuta, ele disse: é o primeiro condenado que está tranquilo diante do cálice. Aí ele disse: por que não estaria? Quem disse que a morte me silenciará? E as suas últimas palavras, foi a Criton, né? Ele disse: Criton, devemos um galo a Asclépio. Não se esqueça de saldar a dívida. A frase revela um homem em sintonia fina com a paz interior, falando coisas banais, né? Na hora de morrer, só não esquece de pagar o galo a Asclépio que a gente deve, não. Mostrando que aquilo ele estava indo, mas de consciência tranquila, que fez o certo, que aquilo realmente ninguém tira da pessoa, né? E nosso maior herói, né, que é Jesus o libertador, não libertador por suas palavras e exemplos, né? Ele, por suas palavras e exemplos, deu um roteiro seguro para vencermos todos os obstáculos agora que tivermos em nosso caminho. Agora, não é o conhecido como o maior herói de todos. O seu maior sacrifício não foi ter morrido na cruz para nos salvar dos nossos equívocos, e sim de nos ensinar que deveríamos percorrer por nossas próprias pernas e que todos podemos também atingir o título de herói, desde que lembremos que quem quiser ser maior, que se torne menor. Isto é, vá servir, né? Então, o maior herói de todos, aquele que podia ter tudo, os poderes que quisesse, tudo que quisesse, foi servir. Então, isso é o exemplo maior do que realmente a gente pode ter do herói, né? Daquele que adquire aquilo. Então, o Espiritismo mostra Jesus ser humano, uma pessoa que galgou aquilo que ele conseguiu passo a passo e que voltou para nos mostrar como nós indicarmos o caminho, né? Então, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas acham que a gente está dizendo uma coisa até agressiva com Jesus. Muito pelo contrário, uma pessoa que chegou, um espírito que chegou num nível desse, quer dizer, não pode, pela criação de Deus, a gente não podia conceber uma criação de uma pessoa altamente diferenciada e outras normais. Então, isso só mostra a grandeza dele, de que nível ele conseguiu chegar, né? Então, e como sendo o maior de todos, está torcendo e nos esperando de braços abertos na chegada da competição, né? Na competição, agora essa não é contra os outros, não, é contra nós mesmos, né? E que o único adversário a vencermos somos nós mesmos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para nos tornar tão grandes, né? Então, para terminar, também eu às vezes boto uma música, mas não vou cantar, para o bem de vocês. Está aí a música de Marisa Monte. Ainda bem, né? Ainda bem, fica aí, cada um lê em silêncio, que é melhor. Então, boa noite, obrigado pela oportunidade.
Vamos agradecer mais uma vez a noite de hoje, esse momento tão sublime, o nosso irmão veio nos trazer essa reflexão tão importante. E aí podemos voltar para nossos lares e podemos refletir cada vez mais nas nossas práticas do dia a dia, de como nós somos frágeis, né? E de como a gente tem que estar realmente muito seguro do que somos, né? E, enfim, agradecer a boa espiritualidade dessa casa por nos proteger e por nos acolher. Que assim seja.